Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo, Marcele Domingos Timothy, médica, obstetra e ginecologista. Muito bem-vindo ao CB Saúde. Obrigada, Carmen. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, doutora, já há alguns cuidados bem específicos que já estão bem consolidados, né? Por exemplo, o cuidado com a criança, a pediatria, cuidado com a grávida, a obstetrícia. O cuidado com a população negra tem aumentado as práticas e a discussão. Vamos começar falando sobre a importância desse recorte? A população negra tem algumas características bem peculiares, tá? A gente vê que indivíduos negros têm um acometimento maior de algumas doenças, como anemia falciforme, casos de diabetes mellitus, que é aquele adquirido, e também casos de hipertensão arterial, são mais graves, geralmente, em indivíduos da população negra. Tanto pelas próprias características das pessoas, quanto porque, às vezes, o diagnóstico é mais tardio. E quando vem o diagnóstico mais tardio, às vezes essas pessoas já têm algum acometimento de órgão-alvo, alguma comorbidade junto que torna a doença bem mais grave. Então, por isso que, infelizmente, às vezes a gente não estuda muito bem isso, mas a gente vê que os indivíduos negros, a gente tem que ter um cuidado diferente com eles, né? Então, por exemplo, um indivíduo negro com hipertensão arterial, geralmente, o tratamento, mesmo que inicial para ele, é um tratamento diferente dos demais indivíduos. Entendi, tem algumas abordagens diferenciadas, Sim, né? exatamente. Há questões genéticas que também podem interferir em uma maior incidência em uma doença ou não, por conta da condição? Sim. A anemia falciforme mesmo, que é uma doença hematológica, é totalmente genética. Então, a gente viu que ela iniciou aqui no Brasil com a entrada dos negros pelo comércio escravo, né? Em 1700, 1800. E a gente é já bem consolidada que a ocorrência dela é muito maior em indivíduos da raça negra. Da raça negra. Como saúde envolve, além de questões biológicas, questões culturais, questões sociais, há também alguns fatores, e aí sociais e culturais, que deixam, imagino, a pessoa negra mais vulnerável a questões de adoecimento. Muitos, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem que citar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que a gente tem de estudo é que sífilis, a gente tem maior prevalência de sífilis em pacientes negros, homens negros, maior incidência de AIDS também, ainda é relativamente maior, não chama tanto atenção como a sífilis, né? Que a sífilis, na verdade, foi uma doença que era muito bem tratada e que de um tempo para cá, até por causa de dificuldade no acesso de uma medicação, que é a bezetacil, uma medicação comum, ela voltou a prevalecer por aí. A gente não via, há uns 10 anos atrás, a gente não via tantos casos de sífilis como a gente tem visto atualmente. E aí entra outro fator, que é o antibiótico não funcionando, né? Porque a superbactéria, né? Exatamente, o uso excessivo do bezetacil, né? Que qualquer coisinha, qualquer dorzinha de garganta, a gente vai lá e quer logo um bezetacil para ver se a gente se livra daquilo o mais rápido possível. E aí vai ficando prevalente. A gente teve há cerca de 2, 3 anos uma real dificuldade no acesso do bezetacil, porque começou a faltar mesmo na indústria farmacêutica. Esses casos que você ilustrou são doenças que são doenças evitáveis, né? Ou seja, uma política pública, uma educação, não é uma sentença, né? Você consegue resolver, né? E isso a gente fica muito chateado, porque é muito fácil evitar, né? E tem acometimentos, às vezes, graves, né? Se a gente pensar em uma paciente que está gestante, que aí o filho pode nascer com sífilis congênita, né? Congênita é tudo aquilo que a criança adquire durante a gestação e nasce e tem alguma consequência para ela durante a vida. Então, a sífilis, que é fácil de evitar, é só a relação protegida. Hoje a gente está aumentando porque a gente viu que as pessoas estão deixando mesmo de usar o preservativo, né? E aí aumentou a incidência de sífilis.
o diagnóstico está sendo cada vez mais tardio e quando tem diagnóstico, muitas vezes a gente não tem a medicação disponível para o tratamento. Pois era nessa linha. Nesse sentido de ser evitável, há que se tomar o cuidado também para não culpar o paciente, né? Não. Porque é todo um sistema que precisa oferecer também condições para que ele se proteja ou para que ele se trate, né? Sim. A gente estava falando aqui da questão de que são outros fatores evitáveis e da condição de saúde da população negra e de vida da população negra, que também impacta na forma como ele adoece ou não adoece. Aonde mora, onde trabalha. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses outros fatores sociais que também têm um impacto no adoecimento da população negra. A população negra, né, na sua maioria aqui no Brasil, é uma população periférica, né, que vive nas periferias, nas comunidades, onde, historicamente, o acesso é muito difícil, muito restrito o acesso ao sistema de saúde, que tem que contar com o sistema de saúde público. E, infelizmente, assim, o SUS, ele não consegue, às vezes, resolver todos esses problemas. E, por exemplo, a gente está falando de doenças simples, né? Que a gente está falando de estratégias de prevenção. O SUS, às vezes, ele não consegue resolver essa estratégia de prevenção. Como é que, em tese, deveria ter lá num posto de saúde o preservativo de fácil acesso, mas não tem. Né? A pessoa mal consegue marcar uma consulta e às vezes ela mesmo não consegue ter a informação de que chegando ali no centro de saúde tem um preservativo disponível para ela. Às vezes a gente, mesmo quando eu trabalhava no SUS, a gente entrava e a gente não via fácil, tinha que pedir. Então tem toda a questão da vergonha, né? Tem toda a questão... E aí entra a questão negra, porque aí tem uma outra questão do racismo institucional, que é a forma como o profissional de saúde vai lidar com esse paciente negro que chega, por exemplo, para pedir um preservativo. O paciente negro, a paciente mulher, né? Como é que a gente tem vergonha, né? A gente se sente julgada. Como é que eu vou chegar no centro de saúde, que é uma coisa bem do bairro, né? Bem da comunidade, próximo, onde provavelmente ela conhece os agentes de saúde. Como que eu vou chegar lá e vou solicitar o preservativo para mim? O que vão pensar de mim, né? E justamente a mulher negra, ela é muito julgada por isso. O que vão pensar? Vão me caracterizar de alguma forma? Então, tem todo... A gente vê que é uma coisa muito grande que tem que mudar demais. Tem que mudar lá do início. Lá da escola, da educação sexual nas escolas, entendeu? Talvez a gente não pode fechar os olhos do que está ocorrendo. Na escola, infelizmente, não é ter um acesso a um preservativo que vai incentivar uma menina, um menino, adolescente a ter relação sexual. O incentivo vem dos meios de comunicação, vem de uma coisa muito mais além. Uma falta de educação sexual, tanto nas escolas quanto em casa, que tem essa barreira de conversar com esses adolescentes, com essas crianças, e a gente acaba esquecendo da prevenção, né? A gente não conversa e quando a gente vê, já está com uma doença, é o que eu falo para os pacientes. O menos pior que acontece numa relação desprotegida é uma gestação. Vai ter consequência para o resto da sua vida, mas é o menos pior. A gente tem várias DSTs, sífilis, clamídia, gonorreia, AIDS, que é o mais grave, né? A gente está tendo uma nova epidemia de AIDS, porque a minha geração não viu ninguém com AIDS mesmo, né? Grave, o adoecimento, aquele estigma, a gente não viu. Então, ninguém tem medo. Mas as pessoas têm medo de uma gestação indesejada. Esse é o maior medo. No consultório, os pacientes chegam, quando tiveram uma relação desprotegida, o medo delas é a gestação não planejada. Pouquíssimas vão lá com uma demanda de eu quero saber se tem algum risco de alguma doença, de fazer um exame, um teste. São testes simples, né? Testes acessíveis, até num centro de saúde simples é um teste rápido. Mas, na verdade, infelizmente, essas estratégias de prevenção carecem muito, muito, muito. E a gente vai ver que a população negra, por estar à margem da sociedade, nesse sentido, por estar nas periferias, em comunidades, que o acesso vai ser difícil, porque não tem profissional, porque a comunidade é violenta. Ele trabalha o dia inteiro e não dá para chegar em casa na hora que o posto está aberto. Exatamente. Não tem... A gente vê paciente assim que às vezes está sem pré-natal porque ela trabalhou o dia inteiro. E demora 3 horas para chegar em casa. E demora 3 horas para chegar em casa. E sai de casa às 5 da manhã e chega em casa às 9 da noite. E ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da alimentação.
Então, assim, a gente vê que é todo um sistema deficitário. Pensando ainda nessa coisa de uma perspectiva de olhar para a saúde de uma forma biopsicossocial, a gente não tem que falar da Covid-19, né? Que é uma crise sanitária aí que está mobilizando as pessoas e desafiando o mundo inteiro. Com relação à população negra, ela é mais afetada? Ela está mais vulnerável? Saíram os estudos, né? A gente vai falar aqui do contexto do Brasil, principalmente, mas a gente se estende isso daí, por exemplo, aos Estados Unidos, que ainda tem uma população negra grande. Os pacientes negros, eles tiveram mais complicações do Covid e maior mortalidade, né? Tanto pela dificuldade no acesso, quanto pelo acesso tardio. E também aquela situação de quando chega num centro de referência de saúde, já está muito grave, já é uma doença avançada. E porque ela não consegue também ter a prevenção, né? A gente pensa assim, a gente preocupado aqui com máscara, com álcool gel, muitas pessoas não têm acesso a sequer sabonete para fazer a sua higiene pessoal, entendeu? Então, a gente viu muito isso nas periferias. E tanto que os estados que se destacaram, por exemplo, Rio de Janeiro, né? A gente vai falar também de Amazonas também, que teve casos mais graves, que a gente viu todo aquele alto número de mortes, são estados que têm uma periferia superlotada, e essa periferia é superlotada da população negra, né? A gente extrapolando um pouquinho para Manaus, vai ser lotado ali das populações ribeirinhas, né? Que são os descendentes de indígenas, que não têm um acesso bom, que as políticas estão cada vez mais restritivas quanto a essas populações. Então, foi aí que a gente viu o crescimento e o agravamento do Covid mediante essas populações. Se a gente pode pensar no caso da mulher, uma questão de gênero, você conseguiu perceber alguma diferenciação ainda com relação à Covid? Muito. A gente teve... não foi... A gente não tem estudo suficiente, porque é uma coisa toda muito nova. Tudo recente, né? Começou tudo na China, que os estudos também têm um viés totalmente diferente pelas particularidades da população deles quando comparado com a nossa, mas o que a gente viu aumentou muito a morbidade e a mortalidade entre as mulheres. Qual a diferença das duas coisas? Morbidade, mortalidade é morte. Mortalidade é morte. Morbidade são afecções que vão comprometer a qualidade de vida, a saúde daquela mulher. Então, por exemplo, uma trombose. Uma trombose na perna. Pode resultar em uma morte, pode resultar em uma embolia, mas não, pode resultar em perda de movimentação, em amputação do membro. Então, isso é uma morbidade, uma comorbidade que a gente fala, né? Então, a gente viu que aumentou muito, muito. A gente viu que aumentou o número de morte materna, né? A gente considera a morte materna a morte que ocorre entre a gestação e o puerpério, que é o período ali de até um ano depois da gestação. Aumentaram muito. Aumentaram o número de abortos espontâneos, aumentou o número de óbitos fetais intraúteros, né? A gente vê, assim, pacientes que sem nada e que lá com 25 semanas de idade gestacional, 30, do nada, o feto morria. A gente viu isso e eu consegui ver isso aqui em Brasília. Né? Aqui no âmbito do plano piloto, inclusive. Aumento de parto prematuro, aumentou muito também, e várias pacientes, assim, que tranquilas, e que a única coisa que a gente conseguiu correlacionar eram pacientes que, às vezes, 1, 2 meses antes do acontecimento, tinham Covid. Essas sequelas ainda também é um grande desafio, né? Totalmente, a gente não sabe. A gente está num limbo que a gente não sabe. A paciente, às vezes, a gente está olhando com mais atenção para essas pacientes, mas a gente está no limbo que ela chega, às vezes, com uma queixa e que a gente não consegue correlacionar. Poxa, será que foi do Covid? Será que não foi? É uma outra complicação. Uma outra complicação. Você falou um pouco aqui do Distrito Federal, é uma cidade com um maior poder aquisitivo, uma cidade com um índice maior de formação, né, de educação, mas eu queria que você avaliasse a condição da mulher negra no Distrito Federal, pela sua experiência em hospitais públicos e privados. Eu fiz a minha formação no Hospital Regional da Ceilândia, né? Então, ali é a grande periferia, um hospital que tem uma média de 600 partos mês e que tem muita mulher negra. O que a gente vê ali, né? São
tudo isso que a gente já citou, da dificuldade do acesso delas, da dificuldade no cuidado delas, e que é uma população que ela é renegada. A mulher negra ali é renegada por todas essas coisas que a gente já falou, né? Mulheres que trabalham, que têm cargas horárias excessivas, a maioria, muitas, eu diria a maioria, talvez 80% delas, são mães de família, não tem um parceiro para dividir tudo aquilo ali, tá? A gente falta, e aí vai faltar saúde em todos os aspectos, vai faltar saúde psicológica, ela não tem com quem conversar, a culpa é dela, porque ela tem tantos filhos, né? Ninguém vai lá atrás na prevenção, numa política de prevenção de planejamento familiar para que ela não tenha tantos filhos. Ela tem dificuldade no planejamento familiar, ela tem dificuldade ao acesso de métodos contraceptivos mais eficazes, como um dispositivo intrauterino, que é o DIU, como laqueadura. Tá muito difícil a gente fazer laqueadura, tá? Porque, primeiro que geralmente são pacientes novas, e o médico tem medo de fazer, acaba tendo medo de fazer, com medo da paciente mudar de ideia, ou medo mesmo de um processo, né? De processo, que é muito judicializado. Então, ela tem essa dificuldade no acesso. E às vezes a gente vê que é uma coisa assim, que já está difícil. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela já era a 5ª gestação dela, ela tinha um filho, ela era negra, tinha um filho com anemia falciforme, ela não era nem do DF, ela era da Bahia, mas ela do interior da Bahia, mas ela veio para cá, porque aqui, por incrível que pareça, as condições eram bem melhores do que onde ela estava, e que o filhinho dela tinha uma malformação grave, que poderia ter sido revertida caso fosse diagnosticada precocemente, mas não foi, né? E aí era uma criança que ia ser um deficiente físico, que ela teria que ficar com aquela criança deficiente física. E ela numa condição vulnerável e ainda mais crítica, né? Por falta, às vezes, de prevenção. De tudo. E aí, assim, fazer uma laqueadura naquele momento do parto, não tem como. Hoje em dia a gente já tem políticas que a paciente não pode decidir por isso. E aí é uma coisa que vai se cronificando, né, Carmen? É muito triste. Ficando crônico, né? Ficando crônico. Ainda pensando na realidade do DF, a gente terminou o mês passado a campanha do câncer de mama, né? O câncer de mama e a questão cor da pele também são aí 2 fatores que há uma forma diferente. É triste, né? É uma maior incidência e geralmente as pacientes negras, quando são diagnosticadas, elas têm um diagnóstico um pouco mais tardio, numa fase mais avançada da doença, né? Onde fica mais difícil uma proposta de cura, uma proposta de uma cirurgia reparadora, por exemplo. Então, também tem esse viés. E assim, o que a gente vê, né? Eu não acompanhei esse ano como é que foi aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, mas eu estava acompanhando, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro. A queixa era a seguinte: tá tendo a campanha, eu saí da minha casa lá na periferia e quando eu chego no local que deveria ser o exame, eu não tenho um exame disponível, eu não tenho a mamografia disponível. Então, não é raro a gente ver no sistema público de saúde pacientes com 50, 60, 70 anos que nunca conseguiram mamografia, ou que a gente solicita e demora aí 2, 3 anos até sair uma mamografia. Aqui no DF também. Aqui no DF também, infelizmente. E aí você tem um diagnóstico que não é precoce, que dificulta o tratamento, e na mulher negra também uma dificuldade de acesso ao tratamento. De acesso ao diagnóstico lá atrás e de acesso ao tratamento também. O pessoal da UFMG divulgou uma pesquisa o mês passado também que mostra os impactos desse tratamento, dessa dificuldade de tratamento da mulher negra, né? Aí tem um dado que chama muito atenção, que é o seguinte: por conta da falta de tratamento, a sobrevida da mulher negra é 10% menor no caso do câncer de mama. É um número significativo. Né? Muito. E, assim, primeiro a autoestima, né? Porque o câncer de mama é muito estigmatizado, né? Perder uma mama é muito complicado e a mulher negra, ela já foi toda estigmatizada por toda a vida dela. Então, aquilo dali para ela, as maioria sem parceiro, não tem um apoio, tem uma dificuldade do apoio familiar. E aí você vê uma redução drástica dessa, 10% é muito na sobrevida, né? Vai gerar em torno de 7, 8 anos de redução. E aí ela ainda
Aí vem um problema mais crônico. Quem vai cuidar daquela família ali que ela cuidava, né? E eu acredito que deve ser por aí mesmo essa diferença. DF também, você acredita que seja por aí? Ou até mais. É. Ou até mais. Eu acho que tudo vai depender muito do acesso. Eu acho que Minas é um estado maior, tem vários centros de referência espalhados ali. Deve ter em Juiz de Fora, Belo Horizonte. Agora o DF centraliza tudo aqui. Tudo em Brasília. Tudo aqui. E a gente E o tem entorno, poucos. né? E o Ainda entorno, que a gente isso, tem que né? atender o entorno, né? E aí o entorno vai até o interior da Bahia, porque às vezes é muito mais fácil vir para cá do que ir para a capital deles, para Salvador. Então vai ficando muito complicado. Ainda nessa questão do racismo institucional e como isso interfere no tratamento e no acesso a medicamentos do DF, eu queria falar um pouquinho sobre os mitos com relação à questão do atendimento à mulher negra, né? Os profissionais de saúde têm uma percepção também, às vezes, de que é mais forte, e que isso interfere na qualidade do tratamento. Né? Totalmente. A gente vai ver o diagnóstico tardio, às vezes, por isso. Uma paciente que reclama de uma dor e que a sociedade entende por esse costume horroroso que foi arraigado a gente, e de que a mulher negra ela tem que ser mais forte, ela resiste mais à dor. Então, uma paciente que às vezes queixa de alguma coisa, mas isso daí não é nada, não, para ela não é nada, e aí vai ficando cada vez mais tarde a investigação disso daí. A gente vê muito isso com relação ao parto, né? Puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado. Tá, eu vou te interromper e a gente vai falar sobre o parto no próximo bloco, sobre a questão da gestação da mulher. Isso. Pode ser isso? Tá ótimo. Então, mas tá é a questão da dor. Da dor. Ok, continuamos. 1 minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a médica obstetra e ginecologista Marcele Domingos Timothy. Fica aí porque ainda tem muito bate-papo.